Em 8 de março de 2026, o Estreito de Hormuz teve o menor tráfego marítimo de sua história moderna. 2 navios. Só isso. 2 navios saindo, ambos com bandeira iraniana. 0 navios comerciais internacionais. 0 travessias de entrada. O principal gargalo do petróleo mundial saiu do radar. E então o presidente dos Estados Unidos usou o Truth Social e fez uma promessa que a Marinha talvez não consiga cumprir. Ele afirmou que a Marinha dos Estados Unidos escoltaria petroleiros pelo estreito. E a Guarda Revolucionária do Irã teve uma resposta. Estamos esperando pela presença deles. Eis o que Trump publicou no Truth Social e depois oficializou via Corporação Financeira Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ofereceriam seguro de guerra para todas as linhas de navegação. Se necessário, a Marinha começaria a escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz o mais rápido possível. A DFC anunciou um plano de resseguro de 20 bilhões de dólares para o comércio marítimo no Golfo. Parece enorme, não é? O problema é que ninguém em Washington quer dizer isso em voz alta. Em condições normais, cerca de 80 a 90 navios atravessam o Estreito de Hormuz todos os dias. Superpetroleiros, navios de GNL, de produtos químicos e porta-contêineres. Isso equivale a cerca de um navio a cada 15 a 20 minutos, 24 horas por dia. Quantos navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos estão hoje no Golfo Pérsico e Mar da Arábia? A CNN está informando que o plano de escolta exigiria que destroyers classe Arleigh Burke se posicionassem ao lado dos petroleiros com navios de combate litorâneos fornecendo apoio. Mesmo com 3 grupos de ataque de porta-aviões enviados à região, a Marinha não tem combatentes de superfície suficientes para escoltar cada petroleiro por uma zona letal de 21 milhas de largura enquanto trava guerra contra o Irã. Como disse um analista à Fortune, basta o Irã enviar alguns drones despercebidos para explodir um navio e transformar um incidente grave em um grande choque no mercado de petróleo. Não considero tão confiáveis as garantias dos Estados Unidos sobre escoltas da Marinha. Simplesmente há petroleiros demais que precisam de proteção. A Guarda Revolucionária do Irã não só ameaça. Eles já vêm atacando petroleiros. O que ocorreu com os últimos que tentaram passar vai te arrepiar. Desde que o IRGC declarou oficialmente o estreito fechado em 2 de março, quase ninguém ousou atravessar. Segundo a Windward Maritime Intelligence, as travessias diárias passaram de cerca de 80 a 90 navios para quase nenhum tráfego comercial internacional. Os únicos navios que estão passando são os de bandeira iraniana, porque o Irã não vai atacar sua própria frota. Mas alguns operadores desesperados tentaram. Em 7 de março, o IRGC atingiu o petroleiro Prima com um drone perto do porto de Al Jubael, na Arábia Saudita. No dia seguinte, atingiram o navio tanque químico Lewis P. com bandeira das Ilhas Marshall, ancorado na mesma área. A mensagem do IRGC foi cristalina. Não importa se você está atravessando o estreito ou ancorado em águas sauditas. Estar no Golfo sem permissão faz de você um alvo. Pelo menos 3 marinheiros já foram mortos. 10 ou mais navios comerciais foram atingidos desde o início da guerra. Há temor de que 8 tripulantes estejam mortos após um rebocador de resgate ser atingido. Mas é aqui que a situação fica realmente insana. A Windward Maritime Intelligence identificou evidências de pelo menos um petroleiro que sumiu completamente do rastreamento, desligando seu transponder AIS e tentando uma travessia fantasma pelo Estreito de Hormuz. A embarcação teria carregado cerca de 1 milhão de barris de petróleo bruto no terminal de Juaíma, Arábia Saudita, e desligou o sinal de rastreamento em 4 de março. Por 5 dias, ela ficou invisível. No dia 9 de março, seu sinal reapareceu do outro lado. Se confirmado, este seria um dos viagens comerciais mais audaciosos da história marítima moderna. Superpetroleiro com 1 milhão de barris de petróleo torna-se invisível ao cruzar zona de guerra para lucrar com altos prêmios de frete. Isso mostra tudo o que você precisa saber sobre o que está em jogo. Enquanto petroleiros fantasmas jogam roleta russa com drones da Guarda Revolucionária Islâmica, a França tomou uma medida que muda tudo. No dia 9 de março, o presidente francês Emmanuel Macron ficou em Paphos, Chipre, e fez um anúncio que pegou o mundo de surpresa. A França enviará um total de 8 navios de guerra, incluindo 2 porta-helicópteros e seu navio almirante, o porta-aviões nuclear Charles de Gaulle, para o leste do Mediterrâneo e o Oriente Médio. Ele disse que era algo sem precedentes.
Aqui está a frase principal de Macron. Ouça com atenção. Estamos criando uma missão exclusivamente defensiva e de escolta a ser organizada com estados europeus e não europeus, e cujo objetivo é viabilizar o mais rápido possível, após o término da fase mais intensa do conflito, a escolta de navios porta-contêineres e petroleiros para reabrir gradualmente o Estreito de Hormuz. Pense bem nisso. A França, que já tem uma fragata na missão Áspides da União Europeia no Mar Vermelho, agora se prepara para liderar uma operação multinacional de escolta no Estreito de Hormuz. Isso não é teórico. O primeiro-ministro grego Mitsotakis, ao lado de Macron, pediu por mais navios europeus para reforçar a Operação Áspides. A Grécia enviou 4 F-16 à base aérea de Pafos, no Chipre, e destacou as fragatas Kimon e Sara para patrulhar as águas costeiras. Tudo começou quando drones, possivelmente iranianos, foram interceptados rumo a Chipre. Macron enviou a fragata Languedoc para reforçar a defesa aérea de Chipre. E então ele apostou tudo. Quando Chipre é atacado, então a Europa é atacada, disse Macron. Essa linguagem é deliberada, é uma linguagem de defesa coletiva. Esse é o tipo de linguagem que precede uma escalada militar. E a resposta do Irã? Eles basicamente disseram, nem adianta tentar. Aqui está o motivo. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã opera sua própria marinha separada, distinta da marinha regular iraniana, e seu propósito é voltado para uma coisa: controlar o Estreito de Hormuz. Ao saber das missões de escolta dos americanos e franceses, o porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica, Ali Mohammed Naimi, disse a Fars: "Estamos aguardando a presença deles." E ele cutucou ainda mais a ferida. Ele lembrou aos Estados Unidos o caso do Bridgeton. Em 1987, na Guerra dos Petroleiros entre Iraque e Irã, os Estados Unidos iniciaram a Operação Ernest Will, escoltando petroleiros do Kuwait no Golfo Pérsico. Era para ser uma demonstração de força. Em vez disso, no seu primeiro comboio, o superpetroleiro Bridgeton atingiu uma mina do IRGC. A explosão abriu um buraco no casco e o USS Cade teve que ficar atrás do petroleiro danificado, pois o casco mais grosso do petroleiro absorveria melhor outro impacto de mina que o destroyer. Navio de guerra dos Estados Unidos se esconde atrás de petroleiro. Essa é a imagem que o IRGC quer gravar na memória dos americanos. Durante aquela guerra dos petroleiros, 451 navios foram atacados. Mais de 300 marinheiros foram mortos, feridos ou desapareceram. E isso foi com a tecnologia dos anos 1980. Sem drones, sem mísseis guiados por GPS, sem barcos explosivos não tripulados. Hoje, a Guarda Revolucionária Islâmica tem drones kamikaze Shahed, que custam alguns milhares de dólares cada. Eles possuem barcos rápidos não tripulados com explosivos e mísseis de cruzeiro antinávio ao longo da costa iraniana, em frente ao estreito. No ponto mais estreito, as rotas de navegação têm só 21 milhas de largura. Algumas dessas rotas ficam a menos de 6 milhas do Irã. Isso significa que qualquer força de escolta que cruze o estreito está ao alcance de quase todos os sistemas de armas do Irã. Ali Larijani, principal responsável pela segurança do Irã, foi direto nas redes sociais. É pouco provável haver segurança no Estreito de Hormuz durante a guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Mas a verdadeira reviravolta não é a Guarda Revolucionária. Olha quem acabou de aparecer para assistir. Enquanto o mundo focava na guerra, a China discretamente enviou algo ao Golfo de Omã que muda todo o cálculo de inteligência do conflito. O Liaoang-1 é uma embarcação de inteligência de sinais de 30 mil toneladas entre as mais avançadas plataformas de vigilância marítima já feitas. Agora está ancorado ao alcance do Estreito de Hormuz, escoltado por navios de guerra da Marinha Chinesa. Esse navio não está lá para ajudar, mas para aprender. O Liaoang-1 possui sensores de longo alcance e sistemas avançados de processamento de sinais, monitorando todo o espaço de batalha. Cada missão de radar de um destroyer americano, cada frequência usada pelos grupos de ataque de porta-aviões, cada padrão de ativação de defesa antimísseis. A China está realizando uma coleta de inteligência ao vivo contra a Marinha dos Estados Unidos durante uma guerra, e nada pode ser feito, pois a operação ocorre em águas internacionais. Lembre-se, a China já tem sua 48ª frota de escolta naval na região, com um destroyer tipo 052DL e uma fragata tipo 054A.
Com o Liaoning 1 Pequim, agora possui navios de combate e um aspirador de inteligência flutuante no ponto de estrangulamento mais crítico da Terra. Um analista de defesa disse que a China se prepara para o Pacífico observando o Golfo. Cada tática da Marinha para escoltar petroleiros, se defender de drones e coordenar com aliados está sendo registrada pela China. Então, a Marinha enfrenta uma equação impossível. O tempo está se esgotando diante de algo que pode derrubar a economia global. A CNN chama isso de escolha sombria que o governo Trump enfrenta. Colapso econômico ou naval, vamos aos números. Caso a Marinha não escolte os petroleiros, o Estreito de Hormuz segue fechado. Os preços do petróleo, já acima de $100 por barril, podem atingir $150 ou mais. 20% do suprimento mundial de petróleo segue retido por bloqueio iraniano. O ministro da Energia do Catar alertou que isso pode derrubar as economias do mundo. Mas, se a Marinha escoltar os petroleiros, estará desviando navios de guerra da guerra contra o Irã para proteger navios comerciais sem uma vantagem estratégica óbvia. Cada destroyer destacado para escolta não está lançando mísseis Tomahawk contra alvos iranianos. E cada comboio escoltado se torna um alvo para drones e minas do IRGC. O dano já se espalha em cascata. Os preços do alumínio subiram 27%. Os embarques de fertilizantes, dos quais 20 a 30% passam por Hormuz, foram interrompidos. As reservas estratégicas de alimentos dos Emirados Árabes Unidos duram de 4 a 6 meses. A produção de petróleo do Iraque colapsou por falta de destino para exportação. Navios que cruzariam o Hormuz estão sendo desviados pelo Cabo da Boa Esperança, contornando a África. Só no dia 8 de março, o trânsito pelo cabo aumentou 89%. Isso adiciona semanas a cada viagem e bilhões aos custos globais de transporte marítimo. Kuwait e Iraque não conseguem exportar seu petróleo. Instalações da Arábia Saudita sofrem ataque de drones. Usina de dessalinização do Bahrein foi atingida. Toda a infraestrutura econômica do Golfo está sob cerco. E o plano de seguro de $20 bilhões do DFC? A resposta da indústria de navegação foi decepcionante. Os termos ainda não foram finalizados. Isso exige mudar para seguradoras americanas, e seguro nenhum importa se sua tripulação morrer. Segundo a Foreign Policy, na Guerra dos Petroleiros dos anos 1980, poucos notaram a morte de marinheiros por serem de países pobres e pelo mar estar distante. Hoje, os marinheiros em perigo ainda são principalmente das Filipinas, Índia e outros países de baixa renda. Alguns podem aceitar o risco, mas os seguradores e proprietários de navios do outro extremo do espectro de riqueza podem não aceitar. Veja o que está se formando agora. Os Estados Unidos têm 3 grupos de ataque de porta-aviões já na região ou a caminho. A França está enviando uma força inédita de 12 navios, incluindo seu porta-aviões. A Grécia posiciona caças e fragatas em posições avançadas. A União Europeia fortalece sua missão Áspides. Uma missão multinacional de escolta em Hormuz está tomando forma em tempo real. Mas Macron foi cauteloso em suas palavras. Ele afirmou que a escolta começaria após a fase mais intensa do conflito. Isso significa que não será hoje nem amanhã, talvez nem nas próximas semanas. Até lá, o estreito permanece fechado. O petróleo continua preso. Os preços continuam subindo e a Guarda Revolucionária do Irã continua caçando qualquer navio que seja tolo o suficiente para tentar. A Marinha é chamada a fazer o impossível: lutar uma guerra e reabrir o ponto de estrangulamento mais perigoso do mundo ao mesmo tempo. O Irã aposta que ela não consegue fazer ambas as coisas. O Estreito de Hormuz é a veia jugular da economia global há décadas. Neste momento, ela foi cortada. E a única maneira de reabri-lo é enviar navios de guerra por uma zona de morte de 21 milhas, onde o Irã está esperando, observando e, em suas próprias palavras, pronto. Se você quiser ver o que acontece quando a missão de escolta começar, certifique-se de estar inscrito. Ative o sininho para não perder nada, porque essa história não acabou, ela está apenas começando.